Eu nem sei por onde começar. Hoje foi um daqueles dias que parece cena de filme ruim. Tava tudo meio abafado, quente, mesmo com o ar-condicionado do escritório ligado. Sabe quando o ar pesa? A família toda ali, sentada em cadeiras que mais pareciam de pedra, esperando para ouvir o testamento do vovô. Era um silêncio estranho. Meio respeitoso, meio fingido, meio curioso demais. Minha irmã, a Fernanda, chegou atrasada, como sempre, toda montada num blazer branco, salto alto, com aquele perfume forte que ela sempre exagera. Sentou como se já soubesse que era a estrela do show. Meu pai, mais calado do que o normal. Minha mãe, tentando forçar um sorriso. Eu só tava ali, sentado no canto, tentando entender por que aquilo tudo parecia tão errado. O advogado, o doutor Célio, um senhor já meio curvado, pigarreou, ajeitou os papéis e começou. Eu, Francisco Alves, em pleno uso das minhas faculdades mentais. A voz dele meio tremida, pausada. Fiquei olhando para a mesa, tentando lembrar do rosto do vovô. Me deu uma saudade do nada. Não era justo. Ele não era só um velhinho rabugento que fazia piadas ruins. Ele era meu parceiro, caramba. E aí, foi como um soco. Deixo minha casa, meus bens, minhas economias, minha coleção de moedas e todas as lembranças da família para minha neta Fernanda. Silêncio. Nenhum "i" para fulano. Depois. Nada. Eu congelei. Juro. Foi como se eu tivesse levado um balde de água gelada no meio do peito. Olhei pro advogado, depois para minha irmã. Ela baixou os olhos com um sorriso disfarçado. Um sorriso do tipo, sempre soube que era a preferida. Me deu um nó na garganta. Nenhuma menção ao meu nome. Nem um relógio antigo. Uma foto do nosso time do coração. Nada. Nem as benditas fotos antigas da infância que ele guardava numa caixa no guarda-roupa. Nada. Como se eu nunca tivesse existido. Minha mãe mexia a mão no colo, inquieta. Meu pai deu uma pigarreada, como se fosse comentar algo, mas não falou. E eu só engoli seco. Aquilo foi humilhante. Isso deve estar errado, pensei. O vovô não faria isso comigo. Não comigo. Mas o doutor Célio só continuou, lendo cláusula por cláusula. Cada linha parecia uma facada nova. Eu fiquei lembrando de tudo. De quando eu era criança e passava as tardes na oficina com o vovô. Ele me ensinava a consertar relógios, a mexer com ferramentas, a fazer coisas com as próprias mãos. Enquanto minha irmã estava em balé ou nos cursos de francês, eu estava lá, sujo de graxa, ouvindo as histórias dele sobre o passado, sobre como ele veio do interior, sobre como ele montou tudo do zero. Ele me contava que teve que abandonar a escola para trabalhar, que o pai dele nunca deu nada, que ele prometeu que ia deixar um legado, um nome, algo que prestasse. Eu sempre admirei isso. Sempre achei que éramos parecidos. Mas acho que, sei lá, depois que ele ficou mais velho, mais doente, a Fernanda se aproximou. Ela tinha mais paciência, talvez. Ou soube jogar melhor. Eu me afastei um pouco. É verdade. Mas era difícil. Tanta coisa acontecendo na minha vida. Trabalho, dívida, o fim do meu namoro. Não foi por mal. Mesmo assim, o que mais doeu foi essa sensação de ter sido apagado da história. Como se eu nunca tivesse estado lá, como se nada do que vivemos tivesse valor. E eu fiquei tentando entender. Por quê? Depois da leitura, rolou aquele climão. A Fernanda ficou conversando com o advogado, rindo, já perguntando sobre os papéis da casa, dos bens. Minha mãe veio falar comigo, com aquele olhar de pena disfarçada. Filho, às vezes as pessoas tomam decisões difíceis, ela disse, como se isso fosse consolo. Meu pai tentou me chamar para um café, mas eu recusei. Eu estava engolindo seco, tentando não chorar ali, na frente de todo mundo. Me senti um idiota. Um figurante na despedida de alguém que eu tanto amei. Nem uma lembrança, mãe. Nem uma fotografia. Nem um bilhete. Eu falei para ela. Ela só abaixou os olhos. Saí do escritório quase tropeçando. Fui pro carro, bati a porta com força e fiquei lá, respirando fundo. Liguei o rádio no volume máximo, mas nem lembro o que estava tocando. Tinha um gosto amargo na boca, como se algo tivesse morrido de novo dentro de mim. E eu nem sabia o que fazer com aquilo. Já estava para ligar o carro e ir embora quando o doutor Célio bateu no vidro do passageiro. Eu quase não quis abrir, mas ele insistiu, fez sinal com uma pasta preta na mão. Tem uma coisa aqui que o seu avô pediu para entregar só no fim da leitura. Só pro senhor. Minha cabeça deu um giro.
Como assim? Perguntei. Ele entrou no carro meio atrapalhado, colocou a pasta no meu colo e disse: Isso aqui não consta no testamento. Ele deixou em cartório há uns 5 anos, registrado em seu nome. Disse que só podia ser entregue depois que tudo fosse lido. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Abri a pasta. Lá dentro, um envelope grosso com meu nome escrito à mão. Embaixo, um documento com selo de cartório. E no cabeçalho, o nome de uma empresa. Alves em Filho, Oficinas e Reparos Técnicos, registrada no meu nome. Só no meu. Levantei os olhos para o advogado. Ele apenas disse: Seu avô sabia exatamente o que estava fazendo. E foi aí que eu percebi. Talvez a história estivesse só começando. Eu não conseguia abrir o envelope ali no carro. Juro. Minhas mãos estavam tremendo, minha cabeça girando, e eu só conseguia ouvir a voz do advogado ecoando. Seu avô sabia exatamente o que estava fazendo. Peguei o carro e saí dirigindo meio no automático. Acabei indo parar no estacionamento do supermercado onde o vovô sempre me levava para comprar pão doce depois das consultas no médico. Fiquei lá uns minutos, olhando para a rua, tentando respirar. Então abri. Dentro do envelope tinha uma carta escrita à mão. Letra dele, inconfundível, toda tortinha, mas firme. E também uma cópia da escritura da tal empresa. Aquela oficina velha que eu achava que tinha fechado há anos. Alves em Filho. Aquilo me pegou. O nome não era só qualquer nome. Era promessa. Era a assinatura de tudo que ele sempre acreditou. Na carta, ele escrevia: Se você estiver lendo isso, é porque chegou a hora. Sei que pode estar magoado com o testamento oficial, mas fiz o que achei necessário. O que está no papel é só parte da história. O resto tá aqui, nessa pasta, nessa empresa, nesse sonho que começou antes de você nascer. Chorei. Sozinho, no carro, em frente a um hortifruti, chorando como criança. Como se ele tivesse voltado por alguns minutos só para dizer: Ei, eu nunca te esqueci. Peguei o documento e fiquei lendo linha por linha. O cartório tinha registrado há 5 anos. A empresa estava em meu nome desde então, só que ele nunca me contou. Nem uma dica. Comecei a lembrar de quando ele falava das máquinas, das ferramentas, do quanto ele sonhava em ver o negócio continuar. Uma vez, lá pelos meus 15 anos, ele até disse: Um dia isso aqui vai ser seu, mas só quando você estiver pronto. Na época, achei que era papo de velho emocionado, mas agora era real. A empresa era pequena, pelo menos no papel. Uma MEI. Endereço num bairro industrial da cidade, mas com um terreno considerável. Tinha uns números estranhos nos balanços anexados, como se alguém tivesse injetado dinheiro ou mantido ativo mesmo sem funcionar. Isso me deixou encucado. Voltei pro carro. Procurei no Google Maps o endereço. Ainda existia. Rua sem saída, perto do antigo galpão de peças onde eu e ele comprávamos parafusos e coisas aleatórias só para dar uma volta. Será que estava abandonado? Na mesma hora decidi. Eu ia lá. Tinha que ver com os meus próprios olhos. No caminho até o endereço da empresa, fui mergulhando nas lembranças. Era impressionante como tudo vinha à tona. Os sábados em que a gente abria a oficina só para limpar, mesmo sem ter serviço. Ele me ensinando a mexer na furadeira. Eu tentando fingir que entendia o que era uma arruela de pressão. As piadas dele que sempre envolviam alguma coisa com graxa e cueca furada. Lembrei de quando ele me levou para comprar a primeira caixa de ferramentas. Você precisa ter a sua. Homem que não tem ferramenta, não tem lar. Era uma frase meio brega, mas que ficou. Pensei também nas vezes em que ele me defendia quando a Fernanda fazia pouco caso de mim. Deixa o menino. Cada um tem seu tempo. Ele vai encontrar o caminho dele. Eu nunca fui o orgulho da família, mas com ele eu sentia que bastava ser eu mesmo. E agora parecia que todas aquelas conversas, todos aqueles momentos pequenos, eram pistas de algo maior que eu nunca percebi. Ele plantou isso há anos, e eu só estava acordando agora. Cheguei no endereço. Era um galpão baixo, de portão de metal azul já meio descascando, com uma parede lateral pichada. O letreiro apagado ainda tinha marcas onde antes se lia Alves em Filho. Fiquei parado um tempo no carro encarando aquilo. Desci, andei até o portão, empurrei. Trancado. Mas ao lado tinha uma caixinha de correio. E dentro dela, uma chave. Sem bilhete, sem nada. Só a chave. Abri. Por dentro, tudo empoeirado, mas inteiro.
Bancadas com ferramentas organizadas, caixas de peças, uma mesa com um rádio velho ainda ligado na tomada. E pasme, funcionou quando girei o botão. Era como se ele tivesse saído dali ontem. Uma cafeteira elétrica com pó velho, uma cadeira com uma camisa dobrada. Quase tudo no lugar. Como se alguém estivesse mantendo aquilo. Só esperando. Tinha um computador antigo, desligado. E em cima dele outra carta. Sim, mais uma. Se chegou até aqui, é porque decidiu seguir em frente. Vai ter perguntas. Mas vai ter respostas também. A verdade tá guardada. Você só precisa continuar. Assinada. Vovô. Me deu um arrepio. Não era só uma herança. Era um enigma. Saí de lá com a chave no bolso e a cabeça explodindo. Voltei pra casa, tomei banho, sentei no sofá e mandei mensagem pra minha irmã. Sei lá por quê. Acho que no fundo eu queria saber se ela sabia de alguma coisa. Você sabia que o vô tinha uma empresa registrada no meu nome? 2 minutos depois, ligação. Que empresa? Ela gritou. Aquela oficina antiga. Tava no meu nome desde 2019. Você tá inventando isso! Tô com a escritura. O advogado me entregou. Ela ficou muda. Depois começou a dizer que isso era absurdo, que ia falar com o Dr. Célio, que o vovô devia estar senil quando assinou isso. A raiva na voz dela era nítida, mas tinha mais do que raiva. Tinha medo. E foi aí que eu percebi. Ela sabia de alguma coisa. E se ela passou os últimos anos manipulando o testamento, tentando esconder essa parte da história? E se o que o vovô me deixou era ainda maior do que parecia? No dia seguinte, acordei antes do despertador. Não consegui dormir direito. Cada vez que fechava o olho, era como se eu ouvisse a voz do vovô. Aquele jeito meio resmungão dele, dizendo: Tá esperando o quê, moleque? Vai pra vida! Voltei ao galpão com outra cabeça. Levei café numa garrafinha térmica e um caderno. Parecia que eu tava indo pra aula. Ou pra algum tipo de missão que eu não entendia direito. Entrei, liguei o rádio de novo e fui andando entre as ferramentas, agora com mais calma. Notei que tudo ali era dele, mas não era só dele. Era nosso. Comecei a mexer em uma das gavetas da bancada e achei um molho de chaves com etiquetas. Depósito, armário, sala de projetos. Fui seguindo como se fosse um mapa. O galpão tinha uma parte nos fundos com uma porta de correr que eu nunca tinha reparado. Usei a chave. Atrás dela, uma salinha fechada, com prateleiras cheias de pastas e caixas etiquetadas com datas. Desde os anos 70. E ali no canto, em cima de uma escrivaninha de madeira, um cofre velho. Fiquei olhando para aquilo um tempo, tentando lembrar se o vovô tinha falado alguma vez sobre senha. E aí, do nada, veio. 1963, o ano em que ele se casou com a avó. Girei o disco, ouvi o clique, abriu. Dentro do cofre, não tinha ouro, nem joias. Tinha coisa mais pesada. Documentos, contratos, fotos antigas e uma carta. Mais uma. Mas essa, diferente. Era longa. Escrita com uma caneta preta que falhava em algumas partes. Dava para ver que ele tinha chorado enquanto escrevia. Se você chegou até aqui, parabéns. Porque não era para ser fácil. A maioria teria desistido. Mas você não é a maioria. Você é o único que vai entender isso aqui. Durante anos, deixei muita coisa guardada. Segredos, feridas. Algumas pessoas fizeram de tudo para me tirar do caminho. Até da própria família. Ele falava de traições, de dinheiro que sumiu nos anos 90, de sócios que passaram a perna nele. Mas o que mais me chocou foi o trecho sobre o meu pai. Seu pai nunca quis essa empresa. Nunca quis nada meu, na verdade. Só o que eu tinha no banco. A Fernanda... Bem, ela sempre foi moldada por ele. Me magoou demais ver vocês dois se afastando. Mas você tinha alma de oficina, de criação, de gente que não desiste. Li isso e chorei de novo. E nem me envergonho de dizer. Porque ali, naquela carta suja de tempo, ele me reconectou com uma parte de mim que eu nem lembrava mais que existia. Mas o mais estranho foi o final. Se quiser respostas completas, olhe no disquete azul. Mas cuidado. Tem gente que faria de tudo para apagar essa história. Disquete. Azul. Que ano era esse? Vasculhei o resto do galpão e encontrei uma caixa com cabos antigos, CDs, manuais e, sim, um disquete azul. Aqueles bem anos 90 mesmo. Na etiqueta estava escrito: Projeto Origem Confidencial. O problema? Eu não tinha onde enfiar aquilo.
Quem tem disquete em 2025, pelo amor de Deus? Passei o resto do dia ligando para amigos, até que o Marcelo, um colega da época da faculdade de TI, disse que tinha um leitor USB guardado. Fui na casa dele. Ele riu quando viu o disquete. Cara, o que você tá mexendo? Documentos secretos da Guerra Fria? Quase isso. Da Guerra Fria da minha família. Conectamos o leitor e o computador demorou uns segundos para reconhecer. Quando abriu, só tinha um arquivo. Origem.doc. A gente clicou. Era um relato escrito pelo meu avô sobre como ele começou a oficina com um sócio chamado Ernesto, que eu nunca ouvi falar. Eles criaram uma tecnologia de monitoramento de motores industriais. Um negócio inovador para a época. Chegaram a patentear. Mas aí, o Ernesto vendeu a patente escondido. Sumiu com o dinheiro. E o vovô? Ficou com as dívidas. Ele contou que teve que recomeçar do zero, sozinho, no galpão atual, e que prometeu nunca mais confiar em ninguém. Só que esse projeto Origem, segundo ele, tinha sido retomado anos depois. Só que agora, comigo em mente. Sentei ali mesmo, na casa do Marcelo, meio anestesiado. Ele ficou sem reação também. Cara, teu avô era gênio. E isso aqui? Não é só invenção. Ele realmente desenvolveu algo à frente do tempo. E por que ninguém nunca falou disso? Por que sumiu? Ele me olhou sério. Porque tem gente que ganha muito quando a verdade fica enterrada. Voltei pro galpão e comecei a ver tudo com outros olhos. O rádio velho? Adaptado com sensores. Uma bancada escondida atrás da parede falsa. Papéis com cálculos, esquemas, protótipos. E num caderno de anotações, meu nome rabiscado várias vezes. Como se ele já estivesse me preparando para isso. Como se a empresa fosse só a casca. E o conteúdo, o verdadeiro legado, estivesse todo ali, esperando. Na última página do caderno, não tema o que vai encontrar. Tema o que pode acontecer se você não encontrar. Meu estômago revirou. Aquilo era mais do que uma herança. Era um segredo que podia mudar tudo. Voltei a falar com o Dr. Célio. Marquei um café. Só eu e ele. Sem minha irmã, sem meus pais. Eu precisava entender mais. Ele me recebeu com um olhar preocupado. Você viu a papelada toda? Vi, inclusive o disquete. Ah, então você já sabe. Saber, eu sei parte. Agora me responde. Por que ele deixou isso tudo escondido? Porque ele sabia que se fosse aberto junto com o testamento, haveria disputa. Ele confiava que você ia procurar. E que se não procurasse, então não era o momento. Foi aí que ele me contou sobre um fundo financeiro atrelado à empresa. Investimentos que o vovô fez nos últimos 10 anos, todos com cláusulas específicas. Os rendimentos só poderiam ser liberados caso eu assumisse legalmente a função de gestor técnico responsável da Alvison Filho. Valor? Pouco mais de 1,3 milhão de reais. Quase caí da cadeira. Mas por que ele fez isso? Para garantir que você tivesse os recursos para continuar o que ele começou. Saí daquele café sem saber se ria ou chorava. A Fernanda herdou a casa, os bens, as fotos. Mas o sonho, o segredo, a missão, isso tudo foi entregue para mim. Mas junto com isso, veio um peso, uma responsabilidade e talvez um perigo. 3 dias depois da conversa com o Dr. Célio, eu recebi uma notificação judicial. Fernanda estava me processando. Motivo? Invalidação de transferência patrimonial realizada por incapaz. Ela alegava que o vovô já apresentava sinais de demência quando registrou a empresa em meu nome. Disse que ele foi influenciado, que não sabia o que estava assinando. Aquilo me subiu como fogo. Invalidação? O cara deixou cartas, senhas, projetos, documentos, tudo no meu nome. Tudo pensado milimetricamente. E ela tinha a audácia de dizer que foi manipulação? Que o vovô, aquele homem cabeça dura, teimoso até o osso, foi enganado? Fui até o escritório dela. Bati na porta, entrei sem ser chamado. Você tem noção do que tá fazendo? Ela nem levantou os olhos. Ana, estou protegendo o patrimônio da família. Patrimônio? Você pegou tudo, até as malditas fotos. Fotos que ele queria que ficassem comigo. E a empresa? O galpão? O projeto que você finge que não sabia? Você não entende, né? Nunca entendeu. Você era só o passatempo dele, o brinquedo de final de semana. Mas a vida real era minha. Saí de lá tremendo. Ela nunca me enxergou como parte da família de verdade.
Eu sempre fui o outro. E agora, ela queria me arrancar até o que o vovô construiu só pra mim. Mas não ia ser fácil assim. Aquela semana virou um caos. A advogada que contratei, a Fernanda, outra, não a irmã, começou a levantar os documentos. E foi aí que as coisas começaram a feder. Descobrimos que a Fernanda, minha irmã, tinha tentado, 2 meses antes do falecimento do vovô, transferir uma das contas dele para o nome dela. Só que ele bloqueou. Em seguida, ela convenceu meu pai a pressioná-lo para mudar o testamento. E foi aí que ele fez questão de esconder a escritura da empresa comigo, em cartório separado, com cláusulas próprias. A cereja do bolo? Ela estava tentando vender um dos imóveis que herdou, mesmo antes do inventário terminar, e já tinha assinado um contrato informal com uma imobiliária. Coisa feia, sabe? A máscara estava caindo. Confrontei minha mãe. Você sabia disso tudo? Ela hesitou. Eu não sabia de tudo, mas percebi que ela estava muito próxima do seu avô nos últimos meses. E ele parecia magoado. Comigo? Não, com seu pai. E com ela. A voz dela falhou. Ela baixou os olhos. Ele me disse uma vez que você era o único que via ele como ele era. Que não o tratava como um velho doente. Senti um aperto. Talvez o vovô já soubesse que o fim estava perto. Talvez ele tenha passado os últimos meses testando todo mundo, vendo quem era de verdade e quem estava lá só pelo que ele podia deixar. E, no fim das contas, ele escolheu confiar em mim. A audiência preliminar foi marcada. Fui de camisa social, nervoso, com as mãos suando. Minha irmã chegou cercada de advogados caros, maquiagem impecável, aquele olhar de superioridade que ela sempre teve. Mas por dentro dava para ver. Ela estava desesperada. O juiz ouviu os 2 lados. Os documentos que meu avô deixou pesavam mais do que qualquer argumento emocional. Ele deixou claro, por A + B, que a empresa era um projeto à parte do testamento, uma doação planejada, registrada com lucidez. A Fernanda ficou tentando desviar, dizendo que o vovô não batia bem da cabeça, que fazia anotações estranhas, que falava sozinho, mas a juíza foi firme. Há provas concretas de intenção, uma estrutura de entrega, e o senhor foi indicado como o único herdeiro nesse aspecto específico. Na saída, ela veio atrás de mim. Pela primeira vez, a máscara caiu de verdade. Você não entende o que está mexendo. Essa empresa, esse projeto, tem gente grande envolvida. Gente grande? Do que você está falando? Você realmente acha que ele fez tudo sozinho? Que não tinha ninguém por trás? Você não conhece nem metade da história. Ela virou as costas e saiu. Fiquei parado no meio do corredor com um frio nas costas. O que ela sabia que eu não sabia? No dia seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Só dizia: preciso falar com você. É sobre o Francisco. Soube o que aconteceu. Eu sei a parte que tá faltando. Marquei num café afastado. Cheguei antes. Uns 10 minutos depois, entrou um senhor de uns 60 anos, barba por fazer, boné, jaqueta velha. Você é o neto do Francisco? Sou. Quem é você? Trabalhei com ele por 30 anos. Me chamo Agenor. Ele se sentou, tirou do bolso um envelope amassado. Dentro, fotos. Fotos do galpão, de protótipos, de reuniões com engenheiros. Em algumas, meu avô aparecia com 2 homens que eu nunca vi na vida. Um deles era o tal Ernesto, o sócio traíra. O outro, o pai da minha irmã. Esse aqui é seu pai. Ele e o Ernesto tentaram retomar o projeto há uns anos, mas o Francisco cortou relações. Disse que só continuaria se fosse com alguém de confiança. Alguém da alma dele. Por isso ele me escolheu. O Agenor assentiu. Ele dizia que você era o último que acreditava em algo sem querer tirar vantagem. Que você podia terminar o que ele começou. Antes de sair, ele disse: mas cuidado! O projeto não é só um invento. É uma patente que vale milhões. Tem gente que faria qualquer coisa para botar a mão nisso. Fiquei ali sentado, com os olhos fixos nas fotos. Meu pai, a Fernanda, o tal Ernesto. Todos envolvidos. E agora, todos contra mim. Voltei pro galpão, determinado a achar o resto das peças. Revirei caixas, vasculhei prateleiras e achei um fundo falso atrás do armário de ferramentas. Dentro, um caderno de capa de couro, fechado com uma tira de corda. O diário do vovô. Sentei na bancada, com a luz fraca da lâmpada torta,
e comecei a ler. Cada página era um soco no estômago. Ele falava de quando perdeu a confiança na própria família, de como investiu sozinho, com medo, em algo que podia revolucionar a forma como motores industriais funcionam, sensores autônomos de desgaste, uma tecnologia que as grandes empresas de maquinário já estavam começando a copiar. Ele registrou tudo: patente, projeto, nome de contato, data. E um aviso final. Se estiver lendo isso, significa que chegou a hora. Você precisa decidir: lutar por esse legado ou enterrá-lo de vez. Se escolher lutar, prepare-se. Vão tentar te calar. Mas lembre-se, não é só uma invenção, é o que resta de mim. Fechei o diário com as mãos trêmulas. Naquela noite, alguém bateu no portão do galpão. 3 vezes, devagar. E eu sabia, no fundo, que não era coincidência. A última audiência foi tensa. Não consigo nem descrever a sensação de entrar naquele tribunal sabendo que minha família, ou pelo menos quem deveria ser, estava do outro lado tentando me arrancar o que eu nem pedi, mas que agora fazia parte de mim. A Fernanda, como sempre, impecável. Advogados caros, postura de CEO de novela, e aquele olhar de quem sabe onde pisa. Mas naquele dia, acho que ela mesma sentiu que o chão estava desmoronando. A juíza leu os pareceres técnicos. Laudos psicológicos afirmavam que o vovô estava lúcido na época da doação. Os documentos, as provas, os registros do cartório, os testemunhos, tudo confirmava que foi um ato pensado, deliberado. A juíza respirou fundo antes de falar, como quem entende o peso do que está prestes a decidir. Reconheço a validade da doação da empresa ao Sr. Gabriel Alves. A tentativa de anulação, diante da ausência de provas de incapacidade, é indevida. Declaro, portanto, que a Alves Filho, incluindo seus ativos, patentes e propriedades vinculadas, pertence exclusivamente ao Sr. Gabriel. Eu fechei os olhos. Não consegui conter as lágrimas. Não era só sobre vencer um processo. Era sobre ser validado, ser reconhecido, ser visto. Ela perdeu. Mas eu não senti vitória. Senti um vazio, um cansaço que parecia de décadas. No estacionamento, enquanto eu guardava os papéis no porta-luvas, ouvi passos rápidos atrás de mim. Era ela, a Fernanda. Você venceu. Eu não queria vencer. Eu queria paz. Ele deveria ter deixado tudo pra mim. Talvez ele tenha deixado o que ele achava que você ia valorizar. Mas a essência dele, ele sabia onde estava. Ela ficou calada. Pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. Você sabia da patente? Sabia? Por que nunca me contou? Porque você era o elo fraco, Gabriel. O cara que ninguém levava a sério. A gente achava que você ia desistir. Eu engoli seco. Pois é. Eu também achei várias vezes, mas ele acreditava em mim. Ela me olhou com uma mistura de raiva e culpa. Talvez por um segundo até inveja. Vai mesmo seguir com esse projeto? Vou. Não por mim, por ele. Antes de ir embora, ela disse: a gente nunca vai voltar a ser uma família, né? Família, às vezes, não é quem tem o mesmo sangue. É quem escolhe ficar do seu lado quando o mundo vira as costas. E aí, ela foi embora. Sem mais nenhuma palavra. Comecei a reformar o galpão. Pintei as paredes com a mesma cor que o vovô usava nos anos 80. Azul manchado, meio fosco. Substituí algumas ferramentas, mas deixei muitas delas lá, exatamente como ele deixou. Contratei 2 técnicos aposentados que tinham trabalhado com ele anos atrás. Os olhos dos 2 se encheram d'água quando entraram de novo ali. Parece que o velho nunca foi embora. Um deles disse. Montei um pequeno laboratório na parte de trás. Comecei a digitalizar os projetos, organizar os cadernos, buscar parcerias com startups de tecnologia. Gente séria, discreta, sem os interesses escusos de antes. Criei um site simples com o nome Alves Filho, Projeto Origem. Não queria lucro imediato. Queria respeito. Queria fazer certo. E sabe o que foi mais maluco? Um dos sensores que o vovô criou, com uma leve adaptação, funcionou perfeitamente num teste em laboratório. Um engenheiro parceiro disse: seu avô era um visionário. Isso aqui vale milhões. E eu respondi: ele só queria que funcionasse. O resto é consequência. Dias depois da decisão final, recebi uma ligação do cartório. Tem mais um documento aqui, guardado num cofre pessoal em nome do Sr. Francisco Alves, e está especificado: entregar somente após o encerramento judicial completo.
Fui até lá no mesmo dia. Era uma carta. Última mesmo. Gabriel, se você está lendo isso, parabéns. Não por ter vencido, mas por ter continuado. Por não ter parado no meio do caminho, mesmo quando tudo parecia perdido. A vida me ensinou que o tempo revela o valor de cada pessoa. Eu cometi muitos erros. Mas te conhecer foi o acerto que compensou vários deles. Você não é só o herdeiro do que eu construí. Você é a continuação do que eu comecei. E talvez, só talvez, a cura de tudo que eu deixei mal resolvido. Não tema ser diferente. É isso que vai te fazer ir além. Com amor e orgulho, vô. Chorei como um menino abraçado naquela carta. Era como se finalmente eu tivesse dito adeus. Não o adeus da perda, mas o da saudade que vira força. Hoje, escrevendo isso, olho ao meu redor e vejo o galpão cheio de vida. Máquinas ligadas, gente trabalhando, café passado na hora. O rádio velho ainda toca, agora no volume baixo, só de fundo. Às vezes, acho que escuto a risada do vovô por aqui. Recebi uma proposta de uma multinacional para comprar o projeto. Um valor indecente. Daria para eu largar tudo e viver o resto da vida sem precisar trabalhar. Recusei. Porque essa empresa não é uma máquina de fazer dinheiro. É uma máquina de memória. De propósito. De redenção. Minha irmã se afastou de vez. Meu pai nem tocou mais no assunto. Minha mãe ainda me liga, tímida, tentando reconectar as pontas que se romperam. E eu? Tô em paz. Pela primeira vez em anos, descobri que herança não é o que você recebe quando alguém morre. É o que você faz com aquilo quando ninguém mais acredita em você. E mesmo que ninguém veja, eu sei quem eu sou agora. Eu sou o filho da Alves em Filho.